Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Wagner Gomes e fui motivado a fazer esse vídeo. Algumas pessoas que têm me enviado mensagens, algumas pessoas que têm me mandado e-mail acerca da visão do MDA, tendo em vista que já estamos 2 anos nesse processo de transição. Então há sempre uma expectativa por parte de alguns amigos querendo saber, qual foi a minha primeira impressão nesses 2 anos de caminhada, o que eu poderia contribuir para esses amigos acerca desse primeiro momento, desse primeiro passo, à frente desta visão que eu julgo ser muito maravilhosa, uma visão poderosa, uma visão da parte de Deus, uma visão totalmente bíblica. É importante você, pastor e amigo, é importante que primeiro você compreenda, você tenha convicção de que esta visão ela é bíblica. Nós entendemos que alguns pastores ainda não têm essa convicção de que a visão celular, a visão em célula, ela nada mais é do que uma visão da igreja de Atos, da vontade do próprio coração de Deus e que foi implementada através de Jesus Cristo e posteriormente foi germinada no coração dos apóstolos. Então é totalmente bíblico esta visão. Lógico que ela, nesse tempo que estamos vivendo, ela recebe um corpo, ela recebe uma roupagem em que se dá o nome de MDA, ou alguns dão outros nomes que a gente tem visto por aí. Mas a verdade é de que precisamos entender e não podemos continuar se não temos a convicção de que isso é um propósito de Deus. Então alguns amigos me perguntaram qual o sentimento que eu tenho ou que eu estou tendo nesses 2 primeiros anos. Então, eu escolhi 5 principais pontos que eu acho de relevância para você, meu amigo, que quer entrar nesta visão, a você que quer também, incorporar essa visão dentro da sua igreja. Então, o primeiro aspecto que eu acredito que foi bênção para a minha igreja é a questão da qualidade da visão. Quando eu digo de qualidade da visão, eu estou dizendo de que não que a visão que nós vivíamos era uma visão ruim, mas era uma visão que eu acredito que ela não estava focada 100% naquilo que Jesus nos pediu para fazer. Então, o foco ela era igreja. O foco era prepararmos a igreja ou pensarmos igreja para como fazer quando as pessoas estiverem aqui dentro. Ou seja, nós ficávamos como meros espectadores, esperando pessoas a entrarem dentro da igreja ou realizarmos shows, espetáculos, eventos ou uma série de adventos tentando atrair pessoas para dentro da nossa igreja. E aí, através de um serviço, e talvez uns com melhores serviços, outros com piores, nós então tentarmos segurarmos pessoas dentro da nossa igreja. Percebíamos que no passar do tempo, as pessoas eram atraídas por outras igrejas, também com os mesmos propósitos, então tínhamos membros ou tínhamos pessoas que flutuavam, eram flutuantes dentro da igreja. Pessoas que, quando perdiam ali aquele sentimento de bem-estar naquele lugar, procuravam uma outra igreja por ela estar realizando um trabalho novo. Então essas pessoas saíam da igreja procurando um novo lugar para poderem ali serem servidas. Então, a primeira coisa que a gente vê é a mudança da visão. Muito das nossas visões como pastores é encher a igreja, termos igreja lotada, termos números de pessoas, olharmos para a questão numérica. Então, essa visão é errada. Nós devemos, dentro dessa visão do MDA, nosso foco é outro. Nosso foco é qualidade de pessoas. Nosso foco é ganharmos pessoas.
não precisa ser quantidade, mas ganharmos pessoas, irmos ao mundo, ensinarmos os membros da igreja a ganharem pessoas e, aí vem o detalhe, não só trazerem para a igreja, mas serem treinadas a elas mesmas cuidarem das pessoas que elas trouxeram para a igreja. Então aí o entendimento de que se elas trouxeram como ovelhas, elas estão gerando aquelas pessoas. E se geram aquelas pessoas como ovelhas, elas devem cuidar daquelas pessoas que elas mesmas trazem. Para isso, a visão precisa ser bem passada, para isso precisa haver um treinamento, para isso precisa haver uma desintoxicação do velho cristiano, da velha igreja, e precisa ser então treinado isso com muito ênfase para que as pessoas elas possam ter essa alegria, esse desejo, essa motivação, sabe, terem esse prazer de saberem de que elas são especiais, porque elas trouxeram, e também agora serão especiais porque vão cuidar. Então, a mudança de visão, a qualidade da visão da igreja muda, porque a igreja começa a enxergar a igreja como de um outro prisma. A igreja começa a enxergar a visão de outra maneira. Eu agora não sou mais um cliente dentro da igreja. Eu agora sou também parte da igreja e que preciso cumprir o ID de Jesus. Então, o principal foco que eu vi na minha igreja, o que eu percebo, é as pessoas tendo desejo de trazerem pessoas. Então, a qualidade da visão, de enxergar o reino de Deus, eu acredito que foi o principal, o primeiro ponto de um começo de uma nova mudança. Segundo, que eu analiso na igreja, é o bem-estar que foi gerado na igreja. Muitas vezes, os pastores, eles na ânsia, muitas vezes os líderes na vontade de ver as coisas acontecendo numericamente, perdem o foco. Mas uma das coisas que eu vejo, e não vi na minha igreja, a parte numérica. A minha igreja não mudou numericamente, mas o que eu percebo e o que eu tenho percebido é o bem-estar que tem acontecido na igreja. Como é que eu posso exemplificar isso? Quem já foi do mundo, quem já teve uma vida promíscua, como eu já tive, já vivi lá no mundo, eu sei quando eu passava aquela noite inteira buscando uma felicidade, nós tomávamos todas a noite, né? Enchíamos, como dizem, a cara, nós ficávamos muito mal logo após aquilo tudo acabar. E passávamos uma noite inteirinha mal disposto, né? E tendo uma aversão, tendo um sentimento ruim. Então nós tomávamos ali um Epocler, tomávamos ali um sal de fruta, e ali naquele momento, passando um pouquinho de tempo, nós sentimos aquele bem-estar novamente voltando. Então uma coisa que eu tenho sentido é o bem-estar. A igreja, sabe, preparada, receptiva. A igreja, sabe, voltando a ter vida, alegria. Sabe, a igreja não se armando contra a vida do pastor, as pessoas sentindo prazer de ouvir, as pessoas receptivas a aprender. Então uma disposição, sabe, uma vida passou a tomar forma dentro da igreja. Então o bem-estar é um símbolo de que a igreja, através da visão, ela começou então agora a estar recebendo no seu organismo, no seu interior da igreja, uma disposição, uma qualidade de bem-estar. Então isso já é um apontamento de que a igreja já está sendo disponibilizada para os próximos passos. A terceira coisa que eu avalio de importância que aconteceu na nossa igreja é que a igreja em célula, ela valoriza todas as pessoas, coisa que não acontecia na outra igreja. Nós éramos uma igreja clerical,
onde alguns poucos que era entendido pelo pastor, que era capazes, trabalhavam no corpo clerical da igreja. Ou seja, 20% da igreja trabalhava, 20% da igreja tinha oportunidades, 20% da igreja era o que carregava os 80%. Então, dentro de uma visão modular, de uma igreja em célula, a gente percebe que todos passam a ter oportunidade. O pastor olha qualquer pessoa com grande potencial, ou seja, o pastor ele recebe um nível de inspiração tão grande que aquele irmão mais simples da igreja, ele é um líder em potencial para continuar o ID de Jesus. É um líder em potencial. Um pastor em célula, ele vê um irmão que limpa a igreja como um ganhador de almas. Um pastor em célula, ele vê um músico do altar, antes de ser músico, ele vê como um ganhador de almas. Dentro da igreja em célula, todos, totalmente, todos têm as mesmas oportunidades. Então, isso fazendo que todas as pessoas comecem, então, a se enxergar agora como parte do corpo. Então, isso é muito importante. Hoje eu vejo pessoas dentro da igreja, sabe, pessoas assim simples, virando para mim, saindo da igreja e falando: pastor, eu já tenho o nome da minha célula. Pastor, eu já estou engravidado de uma célula. E isso enriquece, isso alegra, isso motiva qualquer pastor num término de igreja, num término de culto. Quantas vezes eu fui para minha casa mais em depressão do que quando entrei num culto. Mas hoje não. Todas as vezes que eu vou para minha casa, eu tenho uma palavra de um irmãozinho da igreja dizendo: pastor, conte comigo, a próxima célula vai ser minha. Isso, sabe, isso não tem preço. Então, o quarto ponto, depois disso, de a gente enxergar as pessoas com a mesma qualidade de oportunidade, então é gerado uma quarta coisa dentro da igreja que eu entendo e que eu vejo: a vontade das pessoas de se preparar. Ué, se todas as pessoas se sentem capazes de fazer, se todas as pessoas elas sentem que são importantes, que elas podem serem desafiadas e elas terão oportunidade dentro da igreja, então inevitavelmente abre-se as trancas para um quarto passo, ou seja, a vontade de se valorizar. Hoje a gente enxerga na visão em célula o quanto as pessoas elas querem se preparar. A gente vê dentro de um seminário, a gente vê dentro do Tadel, que é um culto de treinamento de novos líderes, a gente vê no domingo as pessoas com caneta, com um caderno, com uma agenda, anotando frases, anotando questões, anotando ali algumas ilustrações, porque elas têm a motivação, elas querem aprender, elas não querem ficar secas, elas não querem ficar ocas, porque elas sabem que elas terão ali a sua oportunidade e precisarão estarem capacitadas para também darem àqueles que estiverem debaixo delas. Então, a gente não tem dificuldade, a gente vê as pessoas, sabe, indo para um encontro com Deus, indo para um reencontro com Deus, as pessoas indo para um EDD, as pessoas indo para o Tadel, as pessoas indo para o encontro dos discípulos, para o café de discípulos, e as pessoas querendo ir, porque elas estão engajadas, elas sabem que agora elas também serão amanhã os líderes da nossa igreja. Então isso as motiva. Por que antes elas queriam ser motivadas? Por que antes elas queriam fazer alguma coisa? A gente sabe, como pastor, principalmente da Quadrangular, a dificuldade das pessoas irem para por exemplo, para uma escola bíblica. É uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque as pessoas não se viam inseridas dentro do corpo. Elas não se viam ali com oportunidade dentro do corpo. Elas não se viam ali como pessoas que eram necessárias dentro da igreja. Mas hoje não. Sabendo que todas são vistas da mesma maneira, com grande potencial, então desperta nessas pessoas também o desejo de conhecimento.
E a última coisa que eu vejo assim, que mudou de uma forma poderosa na nossa igreja, é a adoração. Pessoas se conscientizando de que elas não precisam, elas não estão na igreja para fazerem adoração. Elas são a própria adoração. Isso faz toda a diferença. Eu gostaria de falar para você, meu amigo pastor, nós temos naquela velha igreja, nós temos feito um ambiente para que as pessoas cheguem na igreja, deixem a sua capa, deixem a sua máscara lá fora da igreja, entrem na igreja e até façam diante do altar uma grande adoração, um grande canto naquele momento de culto. Mas ao saírem da igreja, elas pegam a sua capa e voltam a ser as mesmas pessoas que sempre foram. E isso não é adorador. Isso não é uma adoração. As pessoas numa igreja modular, elas aprendem de que elas são a adoração. A vida dela adora o Senhor. Então isso as capacita a serem adoradores na prática, no seu dia a dia. E entendemos, e eu entendo, tenho colocado isso como ensinamento da nossa igreja, de que quando a minha vida se torna uma vida de adoração prática no meu dia a dia, eu chego diante do altar totalmente preparado para prestar um louvor de adoração a Deus. Então isso mudou. Hoje nós vemos a nossa igreja adorando, a gente vê as pessoas com mais fervor, as pessoas com mais vontade de adorar, as pessoas mais quebrantadas, as pessoas com um foco melhor naquilo que é a palavra de Deus. Então esses são os 5 pontos assim mais relevantes que eu percebo que aconteceu na minha igreja. Você pode perceber, pastor, que eu não falei de números, eu não falei de resultados financeiros, eu falei de mudanças interiores que eu quero deixar para você. Porque eu sei que muitas vezes ao começar qualquer projeto, bate o desânimo, porque há pessoas que não estão comprometidas, pessoas que muitas vezes se colocam como opositores, mas eu quero dizer uma coisa para você. Não comece uma visão celular, não comece uma visão modular com um interesse errado. Nós precisamos começar essa visão com um interesse de sermos pastores que não faça parte das pessoas, mas que ensine as pessoas a fazerem cada um a sua parte. Entenda essa palavra, onde o Senhor diz que todos nós somos sacerdócio. Então todos precisam exercer o seu sacerdócio. E é o nosso dever como pastor ensinar essas pessoas a se tornarem pastores, primeiro de si mesmas e depois pastores de pessoas. Porque é isso que a palavra do Senhor diz em Mateus 28, 19. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. E muito interessante, ensinando a fazer discípulos. Que Deus possa te abençoar. Se você curtiu, coloca aí que você curtiu. Indique esse áudio, esse vídeo para uma pessoa, um amigo. E foi muito simples. Fiz assim de coração, sem nenhum preparo, no sentido de cenário, mas assim, de pastor para pastor, de líder para líder de célula para líder de célula, para discipulador, dizendo que eu, como você, um dia tive uma expectativa de mudança na minha igreja, e hoje eu estou vivendo essa mudança com muita alegria, porque as coisas, elas têm caminhado segundo a visão de Deus. Que Deus te abençoe de forma abundante, em o nome do Senhor Jesus.